Boa tarde para vocês que vão acompanhar aqui, o Adorando na live de hoje. Estaremos passando um tempo aqui de liberdade na presença de Deus, um tempo de adoração, um tempo de entendimento acerca daquilo que Deus representa para cada um de nós. Nós vamos aguardar um pouquinho para o pessoal entrar. Se você puder, convida pessoas, vai chamando aí os seus amigos para participar dessa live de hoje, que sem dúvida será mais uma tarde edificante, mais uma tarde de bem. Tô, por enquanto aqui ajustando o equipamento para deixar tudo certinho. E a gente vai adorando aqui ao Senhor. Tempo de bênção na presença de Deus. Vamos orando, pedindo ao Senhor que Ele possa estar nos abençoando nessa tarde de hoje. Deus Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, vivenciando, Deus, mais a Tua presença, mais o Teu amor, mais o Teu poder, mais a Tua paz, mais, Senhor, da Tua constância em nossa vida, Deus. Nós te louvamos porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus forte, um Deus fiel, um Deus presente. Tu és o Deus, Senhor, que nos ensina a cada dia, Pai, nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas, nos ensina a Te adorar, nos ensina a ser grato a Ti, Pai. Obrigado por esse tempo, Senhor, obrigado por essa tarde, obrigado por essa oportunidade, Deus. Nós assim Te louvamos e Te adoramos, Senhor, gratos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nessa tarde de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a convergência em Jesus. Muitas vezes a gente não sabe muito bem o nosso papel aqui na Terra, a gente não entende muito bem aquilo que é propósito de Deus para a nossa vida. E eu costumo sempre falar, né, uma frase que é bem comum, que diz assim, que se você quer aprender a mexer em algum equipamento, você só tem dois caminhos para isso. Ou você vai no manual de instruções, ou você procura a pessoa que criou aquele equipamento, ou alguém que é expert nesse equipamento. E nessa tarde de hoje a gente vai te convidar a buscar o Criador, né? Buscar a essência da criação, buscar aquele que tem o nosso manual de instruções, buscar a presença dele, para que a partir da sua presença nós possamos então entender e conhecer mais do nosso propósito aqui nessa terra. E para essa tarde eu vou convidar o pastor Cezinha, que ele já está por aqui há algum tempo. O pastor Cezinha lá do Vineyard, no Rio de Janeiro. Um irmão querido que já esteve aqui por Recife, lá na Paz Piedade, né, um tempo desse atrás. E aí, meu irmão, como é que você tá? Fala, Pedrão. Na paz, mano. Alegria. Graças a Deus. Muito bom estar com vocês, viu? É Uma legal bênção. essa possibilidade, né, que a tecnologia está nos oferecendo, né? Tá aí o contraditório se revertendo, cooperando para o bem, né, daqueles que servem. Amém. O Cezinha, ele já esteve aqui na Paz Piedade há uns anos atrás, né, ministrando louvor naquela época lá para um evento de juventude, né, que foi um tempo de bênção na presença de Deus. E aí, hoje está pastoreando lá a igreja do Vineyard, no Rio de Janeiro. Isso. Junto com o Manga, né, o pastor Manga, que era vocalista da Oficina G3, né? Isso. Manguito, aqui a gente chama ele de Manguito. Uma bênção. Aqui a gente ficou um tempo, durante algum tempo, numa casa no Recreio. Aí depois a gente modificou lá, a dona triplicou o valor da casa, o aluguel, e a gente teve que sair. Aí fomos para um hotel, era o centro de convenções de um hotel na Barra da Tijuca. E depois a gente ficou um tempo dividindo o espaço com uma igreja, a Comunidade Evangélica Livre. Eles só se reuniam pela manhã. E aí eles cederam para nós nos reunirmos à noite. Ficamos um bom tempo lá. Aí agora, agora no final do ano de 2019,
a gente decidiu ir para um outro espaço que tem mais a ver com aquele do início, que é uma casa de novo. E assim, uma casa muito legal, um espaço muito legal. E a gente mudou e tem sido bom, assim. Aí veio agora essa quarentena, veio essa pandemia e a gente está no online. Veio agora uma resolução aqui da municipal dizendo que vai liberar, mas a gente achou por bem ainda não seguir essa diretriz, né? Porque a gente acha que aí tem aquela coisa, né? Você tem uma série de instruções, questões que você precisa seguir, tem que ficar 2 metros de cada um do outro. O nosso espaço não é muito grande, né? Então, se ficar 2 metros um do outro, não vai caber ninguém. Então, assim, operacionalmente não é. Então, não é, a gente crê que não é o momento. Vamos continuar online. Mas é uma comunidade, a Vineyard é um movimento que surgiu na década de 70, para quem não conhece, né? Um movimento que surgiu do Jesus Movement, que era um período ali, um período dos hippies e tal. E aí tem assim, ganha mesmo significado quando o cara chamado John Wimber chega para perto do movimento. E ele tinha alguns Quakers, que daquela, né, tem a veia Quaker, né? A veia Quaker, que o pessoal. Aquilo ali é um movimento cristão que tem origem puritana e tal. E aí ele juntou com um desses caras, tinha um pessoal. E aí começa o embrião do que seria a Vineyard de verdade. E aí esse movimento se espalha pelo mundo. Tem um momento assim, tem um momento marcante desse movimento, que é quando eles convidam um cara chamado Lelis Frisbee. Eles chamam esse cara para pregar lá, e o cara ele era assim ele era extremamente carismático no sentido do fogo, né, numa perspectiva pentecostal. E esse cara ele faz uma oração assim que ele fala assim: vem Espírito Santo. E tinha umas cerca de 500 pessoas naquele ajuntamento. Você até encontra isso agora. Eles acabaram de fazer um vídeo chamado Legacy, que é a história da Vineyard, e ele conta o que aconteceu nesse dia. Então ele chamou uns jovens, assim, até 25 anos aí da igreja, vem à frente. Cara, veio mais da metade da igreja, porque a metade era feita basicamente de muitos jovens. E aí ele orou: vem Espírito Santo. E, cara, assim, caíram todos os jovens. E aquilo foi uma catarse. E o John Wimber saiu de lá e falou: acabou meu ministério, eu vou falar que eu estou fazendo. Cara, como é que eu vou explicar isso e tal? E foi para casa, não conseguia dormir. Era ele, começou o movimento com ele, o casal ele, a Carol Wimber e o Bob Fulton e a esposa. E aí liga um irmão, porque os Estados Unidos tem aquela coisa do fuso horário. Então, no lugar onde ele estava, era ainda muito cedo, mas para essa pessoa que estava ligando já era 7 da manhã. Ligou para ele, ligou para o Bob Fulton, falou assim: Bob, Deus falou para eu ligar para vocês e dizer para vocês que o que foi feito ontem foi ele que fez. E aí o Bob Fulton... Amém. Beleza. Aí, mas peraí, Bob, o que aconteceu ontem? Não, depois eu te ligo, eu preciso ligar pro John. Aí desligou e ligou pro John. Falou: John, um irmão aqui falou que o que aconteceu ontem. Aí, o que aconteceu, cara? Esses 300 jovens, eles estavam nas universidades e eles estavam fazendo uma série de movimentos dentro da universidade. E aí, quando eles fizeram a colação de grau, eles fizeram um culto de ação de graças. E o John Wimber falou assim: cara, o filho dele foi lá, ó, vai ter um culto de comemoração desse tempo e tal, vai ser na casa do irmão fulano. Aí o John Wimber falou: cara, vou lá ver. Quando ele chegou lá nessa casa, o pai do moleque, que era o dono da casa, estava na piscina batizando, porque os estudos que estavam acontecendo naquela época foi de uma eficácia, assim, e a galera batizando. E aí esses jovens se formando, se espalharam pelos Estados Unidos e foram formando vineyards e mais vineyards. Então, assim,
foram cerca de 2.000 vineyards. Ô, Cezinha, esse movimento foi no Canadá, não foi isso? Não, isso foi na Califórnia. Na Califórnia. E começa ali em Anaheim. O que tem uma vineyard no Canadá que é a do David Rose, que é o... Agora estão arrastando umas cadeiras aqui no telhado. O David Rose, que é da Vinha Canadá, que fez Perdão e Graça, ele acompanha, mas o movimento mesmo começa na Califórnia. Oh, que bênção, e aí hein? estamos aqui nós, aí chega no Brasil, chegou no Brasil primeiro, assim, o que acontece? A gente tem dimensões continentais, né? Então, o movimento, ele chegou pulverizado, primeiro chega no norte, lá no Xingu, nos Ribeirinhas, e aí tinha uma galera em São Paulo já conversando com outras pessoas, e o Manga tinha vindo para o Rio para plantar, chegou a plantar uma Renascer lá do Estevão e tal. Depois começa a conflitar a teologia do que estava rolando com aquilo que ele pensava, ele decide sair, e aí um amigo convida ele para fazer uma viagem para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos ele conhece um outro cara do movimento Vineyard. E aí ele já volta com aquele embrião e tal. Aí quando ele chega no Brasil, ele vê que tinham. E aí começa a convergência dessa pulverização para se organizar como um movimento no Brasil. E aí que surge a Vineyard Music, e aí surge... Só que a música acabou sendo um referencial, porque começaram a fazer as versões em português das canções, e aí vem Esta Hora, explode, né, no Brasil inteiro, e aí começa a confusão, no sentido de achar que a Vineyard é uma banda. Uma banda, né? E quando a Vineyard é uma igreja, e que o Ministério de Louvor da Vineyard foi criado para servir a igreja, para traduzir essas canções que o movimento trazia da gringa para cá, para o português, para poder congregacionalmente o momento litúrgico ser conduzido. Só que aí virou, a criatura ficou maior que o criador e as músicas foram. E aí hoje em dia a gente fica peregrinando, desmitificando essa ideia de que nós somos uma banda. Porque aí o Manga, como tinha um background do Oficina G3, ele começa a transitar na Vineyard e ele faz o primeiro álbum solo dele, lá na Vineyard. E aí ele monta uma gig. Eu tinha uma gig, eu já trabalho com música há 27 anos, né? Então eu já tinha um outro trabalho. Eu me converto dentro do contexto batista e vou para a Vineyard em 2007. Então quando eu vou encontrar o Manga, eu já tinha a minha equipe, o batera, baixo, DJ, e o Manga tinha equipe que tinha acabado de gravar esse CD solo. Nós nos encontramos em Recife, certa feita. Depois desse evento aí, eu voltei, aí nos encontramos lá no Seminário Batista. Aí o Manga tocou com a equipe dele e eu com a minha. Até que chegou um momento, quando a gente volta para o Rio, eu começo a caminhar na Vineyard, a minha equipe, e a equipe dele era toda de São Paulo, a minha equipe começa a servir e a gente começa a fazer um bem bolado, uma outra convergência. E aí a gente faz a primeira, sai lá, mano, tu vai fazer o seu lance aí, vamos com a minha equipe, eu vou e toco também contigo e tal. E aí na primeira saída o Manga não chama aquilo do trabalho dele solo, ele chama de Vineyard Rio. E aí começa a Vineyard Rio tocar tanto quanto a Vineyard Piratininga, que era o Ministério de Louvor que existiu primeiro, né, que veio primeiro. Então aí começa no Brasil agora, aí no Brasil a gente começou a ter muita demanda como Vineyard Rio e continua Vineyard Piratininga, e agora a gente já faz coisas juntos, né? Eu tive a oportunidade de gravar um single com eles. A gente lançou uma música agora. É bem legal a história. Assim, eu tô resumindo aqui, sintetizando bastante, mas é bem legal lá. Ô, Cezinha, é uma bênção, né, ver esse movimento, e eu acho que as pessoas hoje elas estão vivendo algo parecido quando o assunto é Hillsong. As pessoas pensam também que é só louvor, né? Mas a igreja também. Agora, trazendo para esse contexto, né, que a gente decidiu conversar um pouco hoje de convergência, né? Você já citou algumas. A palavra de Deus, ela fala assim, que porque dele,
e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Né? O que seria convergência em Jesus? Ah, muito legal. Uma pergunta abrangente. Mas trouxe para cá que eu tenho uma luz entrando aqui do coisa. Acho que melhorou a imagem, não melhorou? Tava a sensação que tava meio embaçado. Então, cara, assim, convergência foi um conceito que eu venho desenvolvendo desde que eu me converti, desde que eu tive a minha epifania. Só para você entender, eu fui criado dentro do contexto batista. E a minha mãe me levava para a igreja e tal, mas eu nunca tinha entendido nada. Eu ia porque minha mãe me levava. Até que eu me tornei músico, eu sou da Baixada Fluminense, Belfor Roxo, Areia Branca, eu sou da área do Cidade Negra, sabe aquela banda de reggae? Ei, ei, estamos aí. Então, assim, sou criado ali com aquela galera, me tornei músico por causa deles, o Lazão Batera morava no fundo da minha casa, a galera toda ali perto. Tinha um centro cultural chamado Donana, que era um centro cultural que era assim um catalisador dos músicos, todo mundo ia para lá. O Lauro, baixista do Rapa, era meu vizinho. O Marcelo Yuca, saudoso, que faleceu há pouco tempo, foi a primeira pessoa que eu vi tocar de perto, assim, porque o Cidade Negra estava assim, mais distante, que a gente não assistia show, gueto, sabe? Um lugar menos abastado. Então, a possibilidade de ver gente tocando ao vivo, ela era muito reduzida. Então, quando acontece essa questão dos músicos, eu começo a ver gente a tocar de perto. E aí eu começo a construir o ideal de me tornar um músico. Quando eu me torno músico, eu dou meio que uma afastada desse contexto da espiritualidade, que até então eu só seguia a minha mãe. E aí eu vou para a música e na música eu meio que começo a me auto-justificar, dizendo que, não, cara, de boa, eu sou músico, faço mal a ninguém, não sei o quê. Aí começo a ter uma relação com psicotrópicos. Então eu fico cerca de 12 anos ali na onda da música e escravo de psicotrópicos. Fui migrando de um psicotrópico para outro, comecei com pó, depois com a maconha. E aí até que em 2001 para 2002, eu tenho a epifania. E não é dentro da igreja. Eu já tinha ali, a minha mãe tinha, a gente fala que tem um carimbo, né? Minha mãe tinha me carimbado ali, mas eu estava assim, não estava dentro de contexto nenhum de igreja. Só que eu estava passando por um momento contraditório, como diz o C.S. Lewis, né? Deus, quando a gente está bem, Deus sussurra, mas quando a gente está mal, Deus grita. O megafone de Deus, agora a pandemia é o megafone de Deus. Então, assim, naquele momento, Deus gritando e um amigo veio falar isso e eu, cuidado. E aí acontece algo que Deus, assim, a forma como Deus fala comigo é muito específica, né? Ele usa um menino para falar comigo. A gente tinha feito um transplante de medula para o sobrinho desse amigo que Deus usou para falar comigo. Tinha feito esse transplante de medula. O menino precisava de $50 mil. E como eu tocava com a galera e já tinha a minha banda, nesse contexto aí, eu já tinha evoluído na questão do músico, então eu já tinha formado algumas bandas e nesse momento eu era de uma banda de rap chamada Nocaute. O Nocaute fez 3 álbuns, assinou com gravadora, o Cidade Negra fez essa mediação aí para a gente poder assinar. Então aí lançamos o álbum, fomos indicados para o Grammy, eu fui para Los Angeles, aí veio e aí tocamos em tudo quanto é lugar, fomos em tudo quanto é programa de televisão, então tinha, e a gente ficou com a mesma empresária. O menino precisava de um transplante de medula, eu fui na empresária, ainda não tinha nada, ainda com espiritualidade ainda, estava afastado, mas no coração, né, cara, assim, aí falei, cara, vamos fazer uma coisa pro menino e tal. E aí ela falou assim, a gente pode fazer, fala com os meninos da cidade, eu abro mão do meu cachê de empresário. Eu falei, beleza. Aos meninos, vamos cair dentro. Fizemos o show, arrecadamos uma grana, demos pro pai do menino, foi exatamente o que precisava, o menino foi para Curitiba e fez o transplante de medula. 3 anos depois disso, eu tô nesse exato momento, malzão. E aí esse cara, que era o tio do menino, veio falar comigo e cita o C.S. Lewis, falando, cara, Deus está te gritando. Eu soltei um palavrão, que Deus,
Deus não existe, não. Nessa hora, eu baixei a cabeça assim, cara, e comecei a chorar. E aí o portão da casa dele abriu. Aí veio um menino caminhando assim, deitou a cabeça, Pedro, no meu colo, abraçou as minhas pernas e ele ficou abraçadinho assim comigo. E aí nessa hora eu parei, assim, tomei um susto e virei para ele e falei: quem é esse menino? Aí ele: Deus não existe, não, esse menino é o Breno. Aí eu: cara, aí tu tá falando comigo de um jeito que eu, sabe? E aí eu abracei assim e tal. Eu tinha 4 dias que eu não usava nada. Eu assim, era um cara recorrente, né, com relação depois, a última droga foi maconha, né? Então eu fumava maconha todos os dias, eu comprava um tablete mensalmente. Eu era o cara que chegava nos shows, nos camarins: ô, Cezinha chegou, tipo, acabou a fartura. Então, assim, tinha 4 dias que eu não usava nada naquele. E aí, quando rolou aquilo, eu fiquei, cara, assim. E aí eu abracei assim, o menino e tal. Aí virei para ele: Nilton, preciso ir para casa. Aí ele: não, beleza, a gente vai se falando. Aí eu desci assim, cara, era um morro. Desci, fui para casa lá onde eu morava com a minha mãe. E aí no quarto lá, ainda tem até hoje, tem uma estante onde eu tinha as minhas bugigangas, meus troféus, as coisas. E aí a minha mãe sempre deixou uma Bíblia aberta. E eu fui direto na Bíblia. E aí tava assim, o Salmo 46 aberto. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E ainda que o monte se abale. Aí fui falando. E aí no final dizia assim: e a alegria virá no romper da manhã. Cara, eu fui lendo aquilo, a sensação que eu tinha que eu estava comendo, sabe? Que eu estava me alimentando. E aquilo foi trazendo uma realidade, assim, que eu já tinha tido emocional com o menino, e aquilo foi meio que complementar com a palavra, e aquilo foi... Eu sei que eu explodi numa percepção. Aquilo que depois eu fui entender que eu tinha lançado, como diz a Marguerite e o Serra, que eu lancei um olhar inteligente sobre mim mesmo. E aí eu adormeci. Quando eu acordei, cara, a alegria virá no romper da manhã. Quando eu acordei outra pessoa. Eu acordei esse Amém. aqui. E aí, aquilo era muito doido. Porque eu liguei pro Milton, esse cara, né? Falei: Milton, o que aconteceu comigo? Aí ele: pô, cara, o que eu... Eu falei: cara, eu dormi uma pessoa, acordei outra. Cara, o que houve ontem? Aí ele começou a rir, falou: cara, tô indo pra aí. Aí ele começou a me explicar. Falou assim: cara, você teve uma experiência com o Espírito Santo. E essa experiência com o Espírito Santo, ela só pôde acontecer porque Jesus permitiu isso. Amém. Porque você não tem como ter uma relação direta com Deus. Porque Deus é muito para a sua capacidade de compreensão. Deus é infinito e você é finito. Tudo que você pensa a respeito do infinito é sempre infinitamente menor. Então, jamais você vai conseguir atingir. Então, para que você compreendesse que esse Deus te ama, ele se fez finito. Então, ele se personificou na pessoa de Jesus de Nazaré. Então, Deus, que é transcendente, convergiu em Cristo. E aí depois eu fui entender o texto de Filipenses, no capítulo 2, versos 5 ao verso 8, que ele faz a quinose, que ele usou de usurpação, que ser igual a Deus fosse algo que deveria apegar-se, mas se esvaziou-se de si mesmo e tomou forma humana. Então ele toma forma humana. Então, aí, como eu, finito, não conseguia pensar o infinito, e tudo que eu pensasse era infinitamente menor, o infinito, por amor à criação, que Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, que ele amou tanto o único que ele se fez finito. E aí essa ficha caiu racionalmente. Eu sempre fui muito razão, eu sempre fui muito da leitura, do conceito filosófico, do embasamento. Você não vai me convencer com historinha religiosa. Era a minha atitude na época, né? E eu sempre achei muito estranho essa relação de causa e efeito com Deus. Uma relação de cumprimento de regra, uma relação de ticar o que é comportamental para eu poder me enquadrar dentro dos padrões. Isso sempre me incomodou. E aí tudo se resolveu, porque eu entendi que todo esse comportamental estava relacionado à minha finitude e à minha incapacidade de entender um Deus infinito. Só que quando o infinito
o infinito se torna finito, eu tenho um referencial humano. Eu tenho agora um ponto de partida. Eu tenho um gabarito. Se antes tudo era infinitamente menor, eu tenho agora Jesus como referencial finito para que eu tenha agora um ponto de partida. E, cara, isso pirou a minha cabeça. E aí ele falou, cara, mas aí, só para Cezinha, Deus virou gente, ele entra. Então, ele entra na história. É como se ele viesse da eternidade e entrasse no espaço-tempo. Então, ele marca um zero no tempo. Então, ele zerou a minha história. Zerou. Isso, não, pode complementar. isso é a mesma relação que a gente tem hoje, né? Ou algumas pessoas naturalistas têm, né? E é a incompreensão delas da capacidade de Deus de ser transcendente, de ser supranatural. A gente não consegue dimensionar isso e tem muita gente que não acredita em Deus justamente porque não consegue perceber, né? Só consegue enxergar o plano natural, não consegue atentar para algo, né? Muito além. O próprio C.S. Lewis ele também fala num livro dele chamado Milagres a respeito de um exemplo, né? Ele diz assim, olha, quando você está olhando por uma janela, às vezes você está tão focado num determinado ponto de vista que você deixa de perceber todo a infinita, né, a gama de detalhes que tem ao redor, né, porque você está bitolado a enxergar sempre de uma única forma. E Deus ele consegue se relacionar com a gente, né, de maneira pessoal, de maneira que a gente consegue agora entender, né, o amor dele por nós, né? Eu uso é interessante que você falou isso, você citou isso, eu amo esse livro e eu cito essa metáfora sempre. Eu sempre digo que é um Ctrl-Alt-Tab. Sempre que eu vou compartilhar algo em alguma igreja, compartilhar alguma mensagem, eu digo para as pessoas, ó, eu estou trazendo vocês para a minha janela. Vocês vão chegar na minha janela e vão enxergar, fruto da minha tentativa de comunicar, vocês vão enxergar através da minha janela. Para que quando vocês voltarem para suas respectivas janelas, vocês possam ter uma percepção ainda maior daquilo que vocês estavam enxergando. Então, é meio que isso, sim. Assim, eu tenho uma mensagem minha no YouTube, que vale a pena quem está aí assistindo, se quiser entrar para ver depois, que eu falo dos 3 movimentos. Eu digo o seguinte, o primeiro movimento é o ser finito pensando no infinito. Então, esse primeiro movimento gerou a religião. Esse primeiro movimento gerou causa e efeito, obrigação e bênção. Como eu sou finito e estou tentando pensar o infinito, e tudo é infinitamente menor, eu tenho a presunção de que Deus vai me abençoar se eu fizer a coisa certa. E se eu acho que Deus vai me abençoar por aquilo que eu faço de certo, inevitavelmente, quando eu não fizer a coisa certa, eu vou achar que ele vai me castigar. Então, esse primeiro movimento gera o religioso. Só que ele não fica aí nesse primeiro movimento, ele faz o segundo movimento. O infinito se faz finito. E quando ele se faz finito, ele se faz para estabelecer uma nova relação, uma nova aliança, que é uma aliança de graça. Então, se antes eu estava no primeiro movimento fazendo alguma coisa para Deus me abençoar, ele vem e diz assim, ó, no segundo movimento, não há nada que você faça de bom que vai aumentar o que eu fiz por você. Nada graça, do que né? você faz. É graça. E melhor também, porque você é imperfeito, eu sou imperfeito, nós somos imperfeitos. Eu sempre digo, #tenho dito. O que acontece quando a gente compartilha, Pedro? 2 milagres. O primeiro milagre é o ser humano imperfeito abordando coisas perfeitas. O segundo milagre, seres humanos imperfeitos compreendendo coisas perfeitas, ditas por um ser humano imperfeito. 2 milagres nos acompanham. Então, assim, também não é pelo que eu faço de errado, porque nada pode me separar do amor de Deus. Então, se não há méritos, não há deméritos. Aí as pessoas ficam chocadas porque assim, elas operaram durante muito tempo nessa relação de troca. E aí eles fazem a pergunta que fizeram para Pedro em Atos 2. O que a gente vai fazer agora? Quando Pedro lá, bola de fogo e tal, aquilo tudo, isso aqui é por causa do Jesus que vocês crucificaram, ele ressuscitou e tal, nós vimos, andou com a gente, isso aqui foi prometido pelo profeta Joel,
que ia acontecer, seus filhos vão profetizar, os velhos vão ter visões, é tudo isso aqui. Aí os caras, mas e o que a gente vai fazer agora? Do tipo, cara, se não é mais por méritos, e também deméritos não tiram, o que a gente faz agora? Aí ele diz, arrependei-vos. Porque o nosso arrependimento ele fica muito circunscrito ao que a gente faz de errado. Mas a gente precisa se arrepender também daquilo que a gente achava que era certo e que nada tinha a ver com o propósito de Deus para a gente. Então, o arrependimento que Pedro apresenta ali é um arrependimento holístico, que posiciona a gente como correspondentes. Então, o que eu faço agora? Eu vou ser correspondente desse amor que me amou primeiro. Então, corresponder é responder com. Eu vou responder com ele. Então, assim, a minha motivação das coisas boas que eu faço é fruto de um amor que me amou primeiro. A minha capacidade de me arrepender de coisas erradas que eu faço é fruto do amor dele que me amou primeiro, que ininterruptamente me acredita de graça. Eu falo que é o Lamb Blood Card, o cartão do sangue do cordeiro. Ele tem um crédito, ele é maior do que a American Express Card. Porque a American Express ele não tem limite, né? Não tem limite, não tem limite. Só que ele não tem limite para trás. Não tem limite agora, não tem limite para o futuro. Para frente, né? Então ele acredita a gente. Aí o que acontece? Eu não tenho essa correspondência, ela me traz a consciência de que eu não sou digno. Ela me traz a consciência que dentre aquilo que eu falo e aquilo que eu pratico, não há convergência. Porque se 100% do que eu falo tiver 50% de prática, pela misericórdia, eu tenho 50% de débito. Então, as coisas convergem em Jesus para que ele venha acreditar os 50% que estão faltando e falar assim, não é mérito seu, o mérito é meu, da cruz. Continua a fazer o que você está fazendo, Cezinha. Continua, Pedro. Povo da Anglicana... Zona Norte. Zona Norte. Eu vi que é em Espinheiro. Era próximo ali da onde o Sérgio, da Santíssima Trindade? É onde era a Santíssima Trindade, né? A igreja do pastor Sérgio saiu de lá, daquele local, foi para outro lugar e o prédio estava vazio e a gente criou-se lá, né? Na verdade, a gente frequentava uma casa de festas e aí, depois de um tempo, né, a gente chegou nesse lugar que era onde era a igreja do pastor Sérgio, anteriormente. Entendi. Então, vocês estão no mesmo prédio. Mesmo prédio, Continua anglicana, só que uma outra congregação anglicana. Isso. Entendi. Ô, quando eu li Espinheiro, eu falei, pô, mas eu falei, cara, não me lembro de... Mas eu não me liguei que o endereço também não ia me lembrar do endereço exatamente. Mas o fato de ser em Espinheiro me remeteu. Eu falei, pô, mas será que era lá? Não me lembro e tal. A igreja da gente é nova, né? Ela tem 3 anos agora. Tá com 3 anos agora. E você tá com a viola aí? Tô com o violão aqui. Vamos louvar o Senhor aqui. Eu vou... tocar uma... Tá dando pra ouvir aí legal? Tá sim. Fiz uma canção chamada Quarentena. Vou tocar ela pra vocês aqui. Se vou sair, você pode entrar. Se o tempo permitir, meus dedos soltos numa multidão de novos erros. Será que ouvi que devo me afastar? Preciso resistir ao grito de quem nunca teve paz.
nunca foi capaz de ver além da morte. Quando voltar a abraçar sem ter medo, sentir o teu cheiro, amor, comunhão. Quando voltar a sorrir sem segredos, feliz por inteiro, de perto certo dadas mãos. Se vou sair, você pode entrar. Se o tempo permitir, meus medos todos numa multidão de novos erros. Será que ouvi? Se devo me afastar, preciso resistir ao grito de quem nunca teve paz, nunca foi capaz de ver além da morte. Quando voltar a abraçar sem ter medo, sentir o teu cheiro, amor, comunhão. Quando voltar a sorrir sem segredos, feliz por inteiro, de perto certo dadas mãos. Quando voltar a abraçar sem ter medo, sentir o teu cheiro, amor, comunhão. Quando voltar a sorrir sem segredos, feliz por inteiro, de perto certo dadas mãos. Se real, virtual, tudo mal, o fim da morte. Se real, virtual, tudo mal, vencida a morte. Se real, virtual, tudo mal, o fim da morte. Se real, virtual, tudo mal, vencida a morte. Quando voltar a abraçar sem ter medo, sentir o teu cheiro, amor, comunhão. Quando voltar a sorrir sem segredos, feliz por inteiro, de perto certo lá das mãos. Quando voltar a abraçar, quando voltar a sorrir, quando voltar, quando voltar, de perto certo lave as mãos. Benção. Ô Cezinha, a palavra ela fala lá em Efésios, né? Ela diz assim, ó, há um só corpo e um só espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Né? Qual o impacto dessa palavra, né? A gente está falando de convergência em Jesus, né? Qual o impacto prático dessa palavra na vida do cristão? Qual o impacto prático, né, desse encontro, dessa convergência com Cristo? Então, a convergência, ela é um movimento, né? A convergência ela não tem como acontecer com um objeto estático. Esse é um dos primeiros princípios, uma das primeiras consciências que me alcançou a partir quando eu comecei a desenvolver esse conceito. Assim, primeiro porque musicalmente eu já tinha uma história. E eu comecei a perceber que dentro da minha música tinha muito daquilo que era a essência. Então, assim, eu já estava me movendo. Tem um determinado momento que nesse movimento acontece a convergência. Cristo converge e eu começo a perceber que ele sempre esteve, que no fundo do fundo, eu é que não tinha. Eu é que chegava na janela e só via aquilo que eu queria ver. Então, assim, não existe convergência com algum elemento que esteja inerte, que esteja estático. Convergência necessariamente sugere movimento. E esse movimento é o movimento de santidade.
Porque santidade não é, e é bom que se frise isso sempre, santidade não é perfeição. Santidade é a busca incessante de aperfeiçoamento, fruto de quem entendeu a graça. Porque graça, ela vem em simbiose com a redenção. Você não tem como usufruir da graça, porque senão você barateia ela, como dizia Dietrich Bonhoeffer. Eu não posso pegar a graça e falar assim, Deus vai me perdoar mesmo, pô. Então já vai, não é graça, é desgraça. Então, assim, a graça, ela vem em simbiose com a redenção. Por que a graça? O que a graça faz? Ela me torna correspondente e ela torna corresponsável. Então, eu tenho agora a responsabilidade de responder esse amor que me amou primeiro. Então, isso instaura um processo. Então, o que é a santidade? Santidade é um movimento de quem adotou a bondade como condição. Amém. Então, assim, como é que eu adotei a bondade como condição? Porque eu encontrei com quem parecer. Porque a bondade, por si só, em mim, ela é relativizada. Até porque, quer ver uma coisa que eu tenho falado, hashtag tenho dito. Então, sempre hashtag tenho dito que pode ser que... ele falou isso lá na live. Eu aprendi com um brother, o Michelin, o André Michelin, ele falou assim, o único ser humano que habitou nessa dimensão foi Jesus de Nazaré. Nós somos criaturas. Nós estamos aprendendo a ser humano com Jesus. Então, quanto mais de Jesus em mim, mais eu serei o ser humano que eu nasci para ser. Então, eu tenho um César real, que é Cristo no César. Sem Cristo no César, eu sou uma criatura desconectada, sujeita a pulsões, às ambivalências de uma hereditariedade de vacilões. Eu sou filho de um vacilão chamado Seu Arino e de uma vacilona chamada Dona Dalila. Você vê como é que a minha avó entendia de teologia, né? Botou o nome da minha mãe de Dalila. Tinha que ter um filho teólogo. Então, assim, 2 vacilões fecundaram e criaram esse vacilão que vos falo. Então, nós carregamos no nosso DNA, hereditariamente, essa capacidade de ser vacilão. Qual é a nossa diferença dos vacilões que não entenderam o que a gente está compartilhando agora? Dos vacilões que não compreenderam a convergência em Cristo? Justificação. Eles ficam arrumando justificativas para serem como são. E nós não temos mais justificativas. Pelo contrário, nós somos justificados e, mais ainda, Paulo vai falar que somos indesculpáveis. Então, a gente não tem mais desculpa. Ou a gente mata no peito e se arrepende, ou a gente vira um cínico. Então, assim, a ideia de tudo convergir em Cristo, esse texto, ele é muito rico, porque ele vai singularizando os elementos que compõem a nossa caminhada. E se você perceber, todos eles requerem um movimento. Seja para o batismo, tem um movimento. Seja, entendeu? Para cada elemento que você citou aí no texto de Efésios, ele sugere um movimento de encontro, de convergência, de convergir. O tempo inteiro a gente vai se aperfeiçoando, porque o movimento é de santidade. Então, ser santo não é ser perfeito. Ser santo é admitir que está em obras. Ser santo é adotar a bondade como condição e o movimento de santidade. Quer ver uma coisa para a gente ainda ser mais profundo e pensar? O antagônico a isso, o contrário, é a maldade. A maldade é uma condição. E a perversidade é um movimento. Quem é o perverso? Ele adotou a maldade como uma condição. Como condição. A gente encontra muita gente aí assim. Então, santidade. Esse é o barato. Santidade por quê? Porque o Cristo não é redentor para turista ver. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Cristo é redentor porque ele apresentou uma realidade de graça. E aí, se eu entendo a graça, em simbiose, ele vai me moldar. Ele vai... E assim, é como o ar que eu respiro. Não é mais algo que venha pré-concebido. Não tem padre, bispo, pastor,
xamã, guru. Não tem quem me diga mais o que eu devo ou não devo fazer. Ele disse o seguinte, o bagulho é muito doido, que é o terceiro movimento. Primeiro movimento, lembra? É ser finito pensando no infinito. O segundo, o infinito se tornando finito. Qual é o terceiro? O terceiro é quando ele vem ao meu encontro. Quando eu olho na cara de Deus, eu digo o seguinte, eu tiro uma foto com a Polaroid de Deus, que é infinito, eu não consigo ver, mas sai na minha Polaroid a imagem de Jesus de Nazaré. Então eu encontro o referencial humano. E aí ele fala para mim, ó, Cezinha, se você crê que eu ressuscitei dentre os mortos, o teu problema é finitude, tá ligado? O teu problema é fobia de morte. O teu problema é prazo de validade. O que gera todas as distorções, prazo de validade. O que é o alimento da maldade? O medo da morte. Se você crê que eu ressuscitei dentre os mortos, o meu espírito vai morar em você. E vai começar a dizer para você tudo que diz respeito ao César que eu criei você para ser. Aí é o terceiro movimento. Esse terceiro movimento é do espírito para mim, do espírito em mim. Só que ele é paradoxal. A hora que ele vem em mim, ele já não serve mais para mim. Ele precisa ir para o outro. Porque se eu sei disso, ele disse que ia fluir de mim rios de água viva. Então, Rio de água viva. Eu não tenho como represar o rio. Tá entendendo? Então, eu vou transbordar isso. Então, o terceiro é paradoxal, porque apesar de vir na minha direção, ele bate e vai em direção ao outro. Então, o terceiro movimento é em direção ao outro, necessariamente. Ele pode até vir numa perspectiva de percepção. Então, assim, esses três movimentos, eles precisam se retroalimentar o tempo inteiro. Porque se eu pensar, Pedro, se eu pensar somente o primeiro movimento, eu viro um religioso. Eu viro o cara do rito. Eu viro o sacerdote que não vê o cara caído, que passa de reto no cara caído. Passa Entendeu? do lado e deixa ele lá, né? Deixa ele lá. Eu viro o levita que acompanha o sacerdote. Se eu ficar no primeiro movimento, eu vou virar um religioso. Se eu pensar somente o segundo, eu viro um místico. O arrepio, o helicóptero, o canela de fogo, o labarabalaba, entendeu? Se eu pensar somente o segundo, eu vou virar eu corro o risco de virar um esotérico, para dentro, então eu vou ficar na transcendência. Eu vou tá fora de contexto, né? Isso. E tem muita gente que vive fora de contexto, né? Exatamente. Se eu pensar somente o terceiro, que é essa coisa de receber e agora servir, e agora eu posso virar um ativista. Eu viro um filantrópico. Eu viro um altruísta. E é muito louco isso, porque eu vou cair em retroalimentação até com o primeiro movimento. Porque eu vou achar que Deus tem que fazer para mim porque eu estou fazendo bem. Eu viro uma perspectiva de espiritualidade que vive... eu não quero aqui citar nomes para não ofender, porque eu sei que entra gente que... assim, mas é a espiritualidade que prega que a caridade é que salva. Então, se eu pensar somente o terceiro, não. Então, eu preciso entender que esses três movimentos, eles se retroalimentam. E eles convergem em si. Só que, o que há de concreto para nós? Cristo. Então, todos eles convergem em Cristo. Porque é Cristo que explica. É Cristo que diz, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. É Cristo que apresenta uma nova maneira de lidar com o código. E quando Jesus ele fala, né, sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, ele está justificando essa linha de pensamento que você acabou de falar entre esses três pontos, né? Sim. Ele está trazendo essas três dimensões aí de entendimento para nós. Sim, sim. Então, assim, essa ideia de convergência, ela acabou mexendo comigo em vários fragmentos de vida. Porque é como se, aqui na Vini, a gente utiliza muito essa palavra, nós somos cristocêntricos. Então, a centralidade está em Jesus. Eu tenho os planetas aqui orbitando em volta. Então, eu tenho o meu planetinha existencial,
o acadêmico, eu tenho o meu outro planetinha profissional, eu tenho o outro familiar, eu tenho o afetivo. Eles ficam todos orbitando em volta de uma centralidade. Então, quem dita o modus operandi é as diretrizes que Jesus apresenta. Porque ele é o ser humano que eu nasci para ser. Então, assim, quando eu olho para Jesus, eu vejo a materialização do que é espiritual, que é o que ele fala, o que Paulo fala em Filipenses 2 de novo. Então, aqui nós é o seguinte: o infinito se fez finito. Então, o espiritual se materializou. O grande problema é que tem muita gente no primeiro movimento e as pessoas ficam espiritualizando o que é material. E aí sacraliza as coisas. Essa bateria, cara, essa bateria foi ungida. Ela demora a acabar porque ela foi ungida. Tá entendendo? Espiritualiza o que é material, ao invés de materializar o que é espiritual. Então, assim, uma das ideias, um dos desdobramentos, que são inúmeros, do desdobramento, que isso é uma série de mensagens. Inclusive, vamos pensar isso aí para a próxima pandemia. Uma sequência de mensagens. Assim, um dos desdobramentos dessa realidade da convergência é peregrinar a criação e perceber que a missão não é minha, que a missão é de Deus. A Missio Dei, revelada em Jesus, ela por si só se manifesta. Deus está em missão e ele está agindo. E eu preciso, a partir da informação que é Jesus, da potencialização que isso gera, eu começar a peregrinar, discernindo onde ele está agindo para cooperar com ele. Se eu não atrapalhar, que a probabilidade de eu atrapalhar é eminente, já está muito bom. Já Agora, é muito bom, né? Se eu puder cooperar, meu irmão... Somos cooperadores de Cristo, né? É um grande privilégio. Porque o grande privilégio é quando você coopera. E para cooperar, você precisa começar a rodar num outro sistema. Porque a gente fica operando no sistema, por exemplo, uma coisa que eu falo muito é do sistema do ter. Porque a gente é regido por um sistema capitalista que tem influência. Aí a gente vai entrar num contexto mais antropológico e sociológico. A gente é regido por um sistema capitalista que, a partir da Revolução Industrial, estabelece um laço social marcado pelo consumo. O que acontece onde é que acontece esse divisor de águas? Na Segunda Guerra Mundial. A gente vem uma pandemia agora que está marcando também uma outra virada. A virada da revolução tecnológica, não mais a industrial já está ficando, né, passada. A gente vem para a revolução tecnológica. O capitalismo se torna neocapitalismo e o laço social dessa realidade agora é marcado pela obsolescência. Se o outro laço era do consumo, agora tudo é obsoleto. Obsoleto, é verdade. Tudo é descartável. E aí o problema não é esse. O problema é que quando você opera nesse sistema, você não descarta só as coisas. Você só não descarta os gadgets. Você descarta as pessoas. As pessoas. A gente coisifica as pessoas. Isso. Jesus de Nazaré, essa convergência em Cristo, ela mexe diretamente nessa ideia do ter obsoleto. Ele traz para o ser. Tá entendendo? Ô Cezinha, eu acredito, né, que talvez seja isso que Paulo ele gostaria de dizer para nós, né, quando ele fala para nós renovarmos a nossa mente, né? Buscar a renovação da mente. O cristão, ele não pode viver estagnado, ele precisa viver em movimento, como você bem falou, né, ao longo da tarde de hoje. Mas eu queria te convidar para você louvar com a gente de novo, tá? A gente já está chegando perto do tempo da live aqui, daqui a pouco o Instagram, daqui a alguns minutos ele vai derrubar a gente. E eu queria te convidar para fazer esse momento. Eu vou tocar uma canção que chama Somos Um. Somos Um eu compus a partir da perspectiva dessa ideia. Um laço social que Jesus apresenta nos evangelhos, que é o laço social do afeto.
como eu afeto as pessoas. As pessoas, quando encontram a gente, elas não podem sair as mesmas. Elas precisam ter tido um encontro com algo que as afetou. Então, a proposta de Jesus, ela não é de tolerância. A proposta de Jesus, porque quando eu digo que eu tolero você, eu estou dizendo que eu estou superior a você. Porque o ato de tolir a minha vontade, em detrimento da sua, me coloca como cosmovisão, pano de fundo em superioridade. A proposta de Jesus é que eu enxergue você como uma extensão de mim. Que a gente coexista. E é isso que eu acho que essa realidade contraditória da quarentena fez com a gente. Somos um assim, ó. Chega de intolerância, tampouco quero tolerância, pois me parece ignorância não perceber que o outro não é o outro, mas o próximo, bem próximo. Você é uma extensão de mim, eu sei que posso olhar assim. O amor revela a sua vez, essência de outros três. Algo me diz que pedaços de outros mais, muito mais. Somos um. O amor me diz que pedaços de outros mais, muito mais. Chega de intolerância, tampouco quero tolerância, pois me parece ignorância não perceber que o outro não é o outro, mas o próximo, bem próximo. Você é uma extensão de mim, eu sei que posso olhar assim. O amor revela a sua vez, essência de outros três. Algo me diz que pedaços de outros mais, muito mais. Somos um. O amor me diz que pedaços de outros mais, muito mais. Nós não é um coletivo de eus, na pluralidade da voz, que atende no deserto dos meus. Voz, 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 que clama no deserto dos meus. Pensamentos que libertam os meus nós, para os braços dos abraços dos seus, que são filhos seus, que são filhos seus, mas que amigos seus, mas que irmãos. Somos um. Algo me diz que pedaços de outros mais, muito mais. Somos um. O amor me diz que pedaços de outros mais, muito mais. Somos um. O amor me diz que pedaços de outros mais, muito mais. Benção, mano. Ô, Cezinha, a gente tá acabando aqui. Falta menos de 1 minuto para o Instagram derrubar a gente. Mas eu quero te agradecer muito por esse tempo aí que você despendeu aí para nós. Né? Foi uma tarde de aprendizado, né? De muito entendimento daquilo que Deus ele deseja para as nossas vidas, né? Daquilo que Deus deseja que nós façamos, da forma que o cristão deve agir, de como Jesus ele precisa ser de fato o centro, né, para a renovação da nossa mente. E eu queria te agradecer muito por isso. Brigadão das tuas palavras finais, que a gente vai cair. Ah, mano, eu que agradeço. Obrigado pelo carinho. Que essa pandemia passe e que essa pandemia amplifique, em meio aos ruídos, amplifique essa centralidade em Jesus de Nazaré.